Boa noite. Estamos aqui para estudarmos um pouco mais sobre os assuntos do Criador. Vamos ver um pouco mais aí sobre as interferências do Criador durante esses 7.000 anos de crivo, né? Mas antes de entrarmos, né, no assunto propriamente dito, vamos estar cantando. Meu coração é uma pirâmide. Boa noite, João Almeida. Boa noite, Maria Lore. Boa noite, Socorro. Bom, gente, vamos entrar, né, no assunto propriamente dito aí, né, dando continuidade às interferências do Criador. Vamos ver primeiramente um momento de transição, né?
entre o regime judiciário, né? Como vimos na live, no estudo anterior sobre juízes, né? Pessoas escolhidas pelo Criador para atuarem como juízes em Israel, né? E hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre o último juiz, porque ele exerceu um papel assim bastante importante, né, na história do povo de Israel. E após falarmos sobre esse último juiz, vamos entrar, né, no contexto aí de monarquia, porque depois desse último juiz, o povo de Israel pede um rei, né? Então, primeiramente vamos falar a respeito aí do personagem Samuel, né? Que desempenhou delta ofícios, delta funções, né? Primeiramente, ele foi juiz, né? Pois ele foi criado por Eli, que era o juiz de Israel, né? E como Eli morreu e também morreu seus 2 filhos, Samuel ficou como juiz no lugar de Eli, né? Mas Eli também era sacerdote. E Samuel, antes de nascer, foi consagrado ao Senhor, né? Sua mãe, Ana, era estéril, né? E desejava muito ter um filho. Então ela clamou ao Criador, né, que concedesse a ela a possibilidade, né, de conceber um filho, e que se o Criador realizasse esse desejo do coração dela, ela consagraria esse filho ao Criador, né? E Ana, né, concebeu, né, deu à luz a Samuel e cumpriu, né, com a sua promessa, com o seu voto de consagrar Samuel ao Senhor, né, ao Criador. E Samuel, semelhantemente a Sansão, como a gente viu na live passada, também foi consagrado com o voto de Nazireu, ou seja, Samuel não poderia ter contato com vinho ou bebida forte, não poderia ter contato com comida impura, imunda, e também não podia passar navalha sobre seus cabelos, né? Então, da mesma forma que aconteceu com Sansão, aconteceu aí no caso com Samuel na sua consagração. Contudo, né, não havia, né, aquela necessidade que houve nos dias de Sansão, né, de super força e tal. Mas a gente vê Sansão e Samuel também, né, como contrastes nessa questão aí do cumprimento do voto de Nazireu, né? Ambos foram consagrados com o voto de Nazireu, porém Sansão fez o que era mal, né? Descumprindo os 3 itens do voto, vamos dizer assim, né? Ou seja,
foi delta para baixo, ao contrário de Samuel, né, que durante toda a vida permaneceu obediente, né, ao Criador e também obediente ao seu voto de Nazireu, né? Então, como Samuel foi criado pelo sacerdote Eli, porque sua mãe Ana cumpriu a promessa deixando, né, seu filho Samuel na responsabilidade do sacerdote Eli. Então, na ausência de Eli, Samuel desempenhou também o papel, a função de sacerdote, né? Então, além de juiz, Samuel também foi sacerdote. E como eu tinha mencionado no início, né, tratavam-se de delta funções, né? Então, a terceira função de Samuel foi a função de profeta, né? Então, Samuel, ele foi o último juiz, também foi sacerdote e foi ainda o primeiro profeta em Israel, né? E além desses três ofícios, né, como eu disse, também foi consagrado com o voto de Nazireu e cumpriu os 3 itens, né, do voto. E após Samuel ter julgado Israel durante todos os dias da sua vida, desde o momento que ele assumiu, né, a função de juiz, até seu último dia de vida, ele permaneceu aí, né, como juiz, e durante todos os dias da sua vida o Senhor esteve com ele, né? Ou seja, o Criador interferiu aí através, né, da vida de Samuel, como juiz, como sacerdote, como profeta, né, entre o povo de Israel. Depois que antes de Samuel morrer, né, no caso, a ideia de Samuel era que seus filhos continuassem sendo juízes depois dele, né? Mas como os filhos de Samuel pegaram, né, a contramão, né, não quiseram seguir os passos do pai, mas se corromperam, né? Eram 2 filhos. Como esses 2 filhos se corromperam, o povo não aceitou os filhos de Samuel como juízes, né? Antes pediram que fosse, né, escolhido para tomar conta do povo um rei, porque já haviam reis em outras nações, e isso entristeceu bastante Samuel, né? Porque o povo estava desprezando o próprio Criador, né? Como rei sobre eles, vamos dizer assim, né? Então queriam um homem que atuasse como rei. Então o Criador, né, pediu para Samuel escolher um entre o povo para ser ungido rei em Israel. E aconteceu que Saul, né, foi escolhido como rei, né?
E Saul reinou por 40 anos. Porém, Saul desempenhou um papel, né, digno de reprovação, né? Por isso ele foi rejeitado pelo Criador. Ele permaneceu como rei durante os 40 anos, né? Mas ao término desse período, o Criador pediu para Samuel estar ungindo outro em lugar de Saul, né? Então, Samuel, orientado pelo Criador, desce até a casa de Jessé, vamos dizer assim, né? Pai de Davi. Porém, todos os filhos que Jessé apresentou, né, para ser ungido rei, foram rejeitados. E Davi não estava entre os filhos, né, mas estava no campo cuidando lá do rebanho de ovelhas. Então, o profeta Samuel, né, pediu para que Davi fosse chamado, né? Aliás, né? Não que Davi fosse chamado, mas o profeta perguntou, né? Acabaram-se os seus filhos, né? Então Jessé disse, não, tem mais um que está no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel pediu, né, para chamá-lo. E aí quando Davi quando Davi veio até a presença do profeta, né, disse o Criador, é esse que eu escolhi, né, para ser rei em Israel. E eu imagino que ficou todo mundo, né, com cara de tacho, né, porque logo ele, Davi, né, que nem o próprio pai estava fazendo tanta questão de contá-lo, né, entre os filhos, vamos dizer assim, mas Davi foi escolhido porque o Criador conhecia o coração dele, né? E se por um lado o rei Saul, ele foi um rei desobediente, do mal, né? E teve um fim trágico por conta disso, né? Por outro lado, Davi foi reconhecido como rei segundo o coração de Deus, né? Apesar dos erros que cometeu, até porque, né? Se fôssemos julgados por nossos erros, ninguém se salvaria, né? Então, apesar de Davi também ter seus erros, ele tinha um coração puro, né? E foi isso que agradou ao Criador, vamos dizer assim. Então a gente tem o rei Saul como delta para baixo, né? Que reinou durante 40 anos. Na sequência, ungido, né? Escolhido pelo próprio Criador, aí a gente teve Davi, que também reinou 40 anos, né? E Davi, apesar dos seus erros, ele, como rei, ele foi delta para cima, né? E aí depois de Davi, a gente teve também o reinado de Salomão, seu filho, que também foi de 40 anos, né? Então, delta reinados aí de 40 anos, né? Um delta para baixo, outro delta para cima. E vamos ver, né, durante o reinado de Salomão, que apesar de ele ter pedido sabedoria do alto, né, para reinar sobre Israel, delta para cima pela sabedoria, ele também recebeu riquezas, né? E acabou se deixando contaminar pelas riquezas, delta para baixo.
Então vemos aí durante o reinado de Salomão um hexagrama, né? Tanto delta para cima quanto delta para baixo. Bom, voltando na questão de Saul, né? Um pouco antes da sua última batalha como líder do povo de Israel, acontece um fato, né? Que não é muito comentado, é mal interpretado, né? Assim, eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, né? Destacando um verso que nos esclarece muita coisa, né? Dentro do que temos aprendido. Dentro do que temos aprendido aí, né? Com o nosso professor, através aí da sabedoria suprema, vamos dizer assim, né? Então, Samuel já era morto, Saul já não era mais rei, né? Quando teve a sua última batalha como líder de Israel, apesar dele ter sido destituído do cargo, ele não aceitou isso e perseguiu Davi, né? Por mais de uma vez tentou matar Davi. E Davi, para se proteger do rei Saul, acabou fazendo aliança com o inimigo filisteu, né? E aí teve toda uma trajetória que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas acabou que na última batalha de Saul, Davi, que ainda não era aceito como rei, apesar de já ter sido ungido, né? Mas ainda não era aceito como rei, estava do lado do inimigo contra o povo de Israel, né? Na última batalha aí em que Saul estava como líder do povo, contra a vontade do Criador. Então, Saul teve muito medo, né? De enfrentar o exército filisteu, né? Nessa última batalha. Então, tomado de medo, primeiro ele tenta consultar o Criador, né? Primeira tentativa delta para cima. Porém, o Criador já não estava mais com ele, né? Porque ele tinha feito o que era mal, o Criador o rejeitou como rei e ungiu a Davi, né? Mesmo assim, Saul tenta consultar o Criador sem sucesso. Então, como ele não obteve resposta do Criador, então ele procura uma médium, né? Para consultar o profeta Samuel, que já era morto. Mas, de acordo com o verso 3 do capítulo 28 de 1 Samuel, e eu encontrei isso na famosa versão, né? Almeida Revista e Atualizada, diz lá que quem subiu, né, para falar com o rei Saul através aí por intermédio da médium, vamos dizer assim, né? Quem subiu para falar com o rei Saul, como está escrito lá no verso 13, não foi o profeta Samuel, mas sim um Deus com letra minúscula, né? E temos aprendido que se trata de uma das manifestações do Criador delta para baixo, né? Um dos seus 72 filhos, né?
porque como Saul, durante todo seu período de reinado, fez o que era mal, né? Então o Criador não se manifestou para ele como delta para cima, mas se manifestou, né, através de um de seus 72 filhos como delta para baixo, né? E repreendeu Saul, né, se passando mesmo pelo profeta Samuel. A gente entende pelo texto, né, que a emanação fala como se fosse o próprio profeta Samuel, mas foi uma das emanações que falou com Saul, né? E aí essa emanação, se passando por profeta Samuel, revela a Saul, né, que tanto ele quanto, né, os que estavam com ele nessa batalha contra os filisteus seriam abatidos por terem feito o que era mal, né, perante o Criador. Boa noite, Dircelene. Boa noite, Zerivaldo. Então, essa é a verdade, né, sobre o episódio em que o rei Saul consulta lá a necromante, a médium, né? Vemos na própria Bíblia Sagrada, a edição Almeida Revista e Atualizada, que ali se trata de um Deus com letra minúscula, ou seja, uma das 72 emanações do Criador, né? Falando com Saul. E aí acontece, né, que como tinha dito a emanação, Saul, nessa última batalha, acaba sendo derrotado, né? Mas na verdade os filisteus não o matam. Ele mesmo acaba tirando a própria vida, né? Com a sua própria espada. Isso porque, além de ter, né, morrido muita gente do exército de Israel, também morreu o seu filho Jonatas, né? E ele não suportou a morte do filho, então ele acabou se matando também. Por isso eu disse no começo, né, que o fim dele foi trágico, vamos dizer assim. Mas Davi, né, que deveria estar lutando do lado do inimigo contra o povo de Israel, ele foi impedido, né, pelos príncipes dos filisteus, porque acreditaram que se Davi estivesse lutando com eles, poderia se bandear para o lado de Israel contra eles, né? Que se a gente for analisar, até seria um natural, né? Por ele pertencer ao povo de Israel, vamos dizer assim, né? Mas como ele estava fugindo de Saul, então acredito que seria pouco provável que isso acontecesse, né? Mas os príncipes não permitiram que Davi lutasse com os filisteus, né, contra o povo de Israel. Então Davi acabou não participando dessa última batalha em que Saul morre. Boa noite, Walter. Após a morte de Saul, na batalha contra os filisteus, Davi é aclamado rei de Judá apenas, pois Isbosete, um dos filhos de Saul, né, que sobreviveu, se torna rei de Israel em lugar de seu pai, né? Mesmo antes da divisão dos reinos em Reino do Norte e Reino do Sul, já vemos aqui o povo dividido, né? Já vemos aqui um grupo, né, sendo assim, pertencendo aí, né,
ao povo de Israel e Judá separado, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a tribo de Judá reconheceu Davi como rei, né? Antes das demais tribos. Por que que as demais tribos não aceitaram ou não reconheceram de imediato Davi como rei? Porque Abner, general do exército de Saul, não queria, né, que Davi assumisse como rei de Israel, e como ainda existia um filho vivo de Saul, então esse general fez com que, né, o filho Isbosete fosse aceito pelo povo como rei, no lugar do pai dele, né? Mas aí depois morre Isbosete, né? Morre Abner também, né, general do exército de Saul. Então o próprio povo, né, ou os representantes das demais tribos vão até Davi, né, 7 anos depois, e reconhecem ele, né, como sendo rei, né, ungido pelo Criador. E então, depois de 7 anos reinando apenas sobre Judá, Davi se torna rei sobre toda Israel, vamos dizer assim, né? Até eu comentei aqui, né, que por isso Jesus é chamado, né, filho de Davi, porque vem da descendência de Davi, e também leão da tribo de Judá, né, pelo fato de Davi ter iniciado o seu período de reinado com a tribo de Judá, né, antes de ser aceito pelas demais tribos aí. Então, vemos no capítulo 7 do segundo livro de Samuel que Davi ele tinha um desejo de construir casa, templo, para o Criador. Mas o Criador o impede e promete que um descendente dele, né, um descendente de Davi, é quem edificaria casa para ele, o Criador, né? E vemos também no capítulo 11 de 2 Samuel que Davi, além de cometer adultério com Betseba, também comete assassinato, né? Colocando o soldado Urias, né, que era marido de Betseba, na frente de batalha, porque Davi errou com Betseba, né? Betseba engravidou. Davi queria que Urias, né, abandonasse a guerra para passar a noite com sua esposa, né, na tentativa de encobrir, né, o erro que ele cometeu. Porém, Urias não aceitou, né, achou injusto ele ser o único a abandonar a guerra para, né, ter para poder passar uma noite com a esposa e tal. Então ele se recusa, e aí por causa disso ele acaba, né, sendo mandado de volta para morrer. Mas enfim, a gente vê que a questão do desejo de construir casa o Criador não aceita, né? Porque existia um plano nesse sentido, né? Mas aí a questão do adultério, mais o adultério, né? Eu acredito que não era para ter acontecido assassinato aí, né? Mas enfim, a questão do adultério acaba sendo relevada, até porque a gente vai ver mais pra frente
que, de acordo com Oséias, né, Israel comete adultério, né, preferindo outros deuses, vamos dizer assim. E também, de acordo com o Apocalipse, a gente vai ver que a própria igreja também comete adultério aí, né, contra Cristo, se deixando levar, né, pelas coisas desse mundo, vamos dizer assim. Então, antes da gente estar dando continuidade aí, eu gostaria de estar aqui cantando mais uma música. O Criador imaterial. Criador imaterial se materializou, se tornou mortal, desmaterializou e habitou em nós, desmaterializou e encarnou. Boa noite, Edmilson. O Espírito. Bom, como eu estava dizendo, né? No capítulo 7, Davi tem o desejo aí de construir casa, né, para o Criador, templo, né? Mas o Criador não aceita. E aí no capítulo 11 a gente vê aí a questão do adultério, né, com Betseba. E a gente vê, né, que apesar de ter sido um exemplo como rei, né, que foi considerado segundo o coração de Deus, em termos
familiares, vamos dizer assim, né? Davi deixou muito a desejar, né? E aconteceu muita coisa delta para baixo entre seus filhos, né? Teve inclusive situação de filho atentando contra a própria vida dele, né, Davi. Só que aí o que acontece? Parece que depois do adultério com Betseba, parece que muda o foco, né? Porque apesar do erro, né? Apesar do erro cometido, é a partir de Betseba, a partir de Salomão, que a história continua, né? Então, a gente vê que o Criador não aceita que seja construída a casa ou templo, né, para si, mas do fruto do adultério. E aí a gente entende que essa questão vai além, né, por conta da genealogia. Do fruto do adultério vem aquele que edificaria a casa, né? Então, qual é a promessa do Criador para Davi? Você não edificará, mas aquele, né, que vier da sua descendência, esse edificará casa para mim. Sabemos que o Criador se referia a Jesus Cristo. Contudo, né, entendemos aqui que a edificação da casa, ela foi dual, né? Porque não era da vontade do Criador que Salomão construísse, mas o Criador permitiu, né? Então a gente vê também aqui, né, a questão da dualidade, porque o Criador permitiu que Salomão, que representa a sexta delta para baixo, edificaria a casa física, material. Boa noite, Maria Helena. Então o Criador, apesar de não concordar, né, com essa questão, né, de casa física para ele acaba permitindo, né, que Salomão edificasse. Só que a gente vê essa dualidade na promessa, né, que tanto Salomão quanto Jesus são descendência. E Salomão, apesar, né, de ter sido um rei sábio, apesar de ter sido considerado o mais sábio da história, vamos dizer assim, né? E apesar de ter tido um reinado de 40 anos de paz, Salomão se corrompeu, se contaminou, né, com a matéria, né, através das riquezas que ele recebeu. Então a gente vê o Salomão como descendente, né, delta para baixo, que edificaria a casa física, material, e a gente vê Jesus Cristo como descendente delta para cima, né, a dextra, que edificaria a casa espiritual, a saber, o seu próprio corpo, né, a verdadeira igreja. Não, né, feita por mãos humanas, não feita a partir de tijolos, né, mas edificada, né, através de pedras vivas, as quais, né, somos nós, vamos dizer assim. Então a gente vê essa questão aí da dualidade, né, também na promessa que o Criador fez a Davi, né, do descendente que construiria tanto a casa física, material, delta para baixo, quanto a casa espiritual, delta para cima, né?
Ah, então, a gente vê, né, que de certo modo acabou aí tendo um propósito do Criador, né, dentro desse contexto aí do adultério, né? Mas Davi, ele se arrependeu sinceramente, né, por ter errado, cometendo esse adultério com Betseba, e ele recebe o castigo, né, através aí da morte do filho, né, que foi fruto desse adultério. Mas, né, como eu disse, de certo modo isso também fazia parte do plano de redenção, né, dentro do contexto de dualidade. E o que Davi fez com Betseba, como eu disse, né, um pouquinho antes, Israel fez com o Criador, né, no sentido assim, na verdade Davi fez com, né, suas demais esposas e também com relação a Urias, né, marido de Betseba. Também Israel agiu de igual modo com o Criador, né, abandonando o Criador e servindo a outros deuses, vamos dizer assim. E também a igreja tem feito isso com Cristo, como vemos em Apocalipse, né? Deixando de lado as coisas espirituais, né? E se prendendo à fisicalidade, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lembrar, né? Quando um pouquinho mais para trás a gente fez aquela abordagem, né, sobre o início da conquista da Terra Prometida, a conquista de Jericó. Vamos lembrar que na conquista de Jericó, a prostituta Raabe teve uma participação, né, que foi crucial para a conquista aí de Jericó. Então, de Raabe, no caso, né, nasceu Boaz, né? Esse Boaz, ele nos dias em que Israel ainda estava sendo liderada, né, pelos juízes, Boaz, ele se casou com Ruth, né, a moabita, que abandonou a sua família, né, os seus costumes, para seguir Noemi, sua sogra, que era judia, né. E de Ruth nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi, né? E Davi se casou com Betseba, né? Que gerou a Salomão, e da linhagem de Salomão veio Jesus, né? Então a gente tem aí delta mulheres, que se a gente for analisar, né, no contexto aí legalista, moralista, não deveriam, né, pertencer a essa genealogia, mas desempenharam papéis importantíssimos, né, na história, dentro desse contexto de dualidade. E o mais importante de tudo, né, principalmente em relação a Raabe, que era prostituta, e Ruth, né, que pertencia aí a um povo inimigo do povo de Israel, ambas aceitaram, né, aceitaram o Deus de Israel, vamos dizer assim, né. Creio que com Betseba nem tinha tanta dificuldade, porque Betseba, Urias já faziam parte do povo, vamos dizer assim, né. Urias era soldado do exército de Davi, né. Mas a gente tem aí
esse delta, né? Fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Bom, avançando um pouco mais, um pouco antes de Salomão assumir, né, o trono, Adonias, que era filho, vamos dizer assim, né, filho legítimo de Davi, porque aí Salomão é considerado bastardo, né? Adonias, que era filho legítimo de Davi, de acordo com o que vemos lá, né, em 2 Samuel 3:4, ele usurpa o trono de seu pai Davi, estando Davi ainda vivo, né, e já com idade avançada. Bom, o Edmilson está fazendo uma pergunta aqui no chat, né? Ele está perguntando aqui no caso quem era, né, da raiz de Davi. De acordo com o que a gente vê, né, na genealogia de Mateus, né, é José, que vem da descendência da raiz de Davi, né? Lucas, ele vai mostrar, né, ele vai mostrar a genealogia a partir de um outro ponto de vista, vamos dizer assim, né? Enquanto que Mateus trata de Abraão para frente, Lucas ele vai fazer o oposto, né? Até chegar em Adão, vamos dizer assim. Mas a gente entende, né? Tanto analisando a genealogia de Mateus quanto a genealogia de Lucas, que da raiz de Davi é José, né? É José que vem da raiz. Então, teve essa situação, né, de Adonias, filho de Davi, tentar usurpar aí o trono do pai, enquanto o pai ainda era vivo, né? Mas Salomão, filho de Davi com Betseba, que já era prometido, né, para reinar no lugar de Davi, manda matar Adonias, seu meio-irmão, como vemos em 1 Reis capítulo 2, né? Então, Salomão, além dele, né, mandar matar o seu meio-irmão, né, porque estava tentando usurpar o trono do pai, ele faz aliança com a filha do faraó do Egito. E aí alguém vai perguntar, e daí que Salomão faz aliança com a filha do faraó do Egito? De acordo com a tradição, o costume dos judeus, né? Judeu tinha que se relacionar com judeu, de preferência da mesma tribo. E Salomão, né? Ele começa a sua aliança com o faraó do Egito, né? Casando-se com a filha dele. E aí depois a gente vê que ele vai fazer muitas outras alianças com outros povos através de casamentos. E é por causa disso, né, que existe esse contexto de 700 mulheres e 300 concubinas. Tudo por causa de alianças, né? Vamos dizer assim, tudo por questão política. Porque de acordo com Cantares, né, de Salomão, entendemos que ele amava apenas uma, né? Mas enfim, antes de chegarmos lá, Salomão manda matar o meio-irmão, faz aliança com povos considerados inimigos, né, de Israel, vamos dizer assim, e constrói o templo, né,
E o próprio Salomão afirma, enquanto está falando com o Criador em oração, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o próprio Salomão afirma, enquanto ele está orando a Deus, que ele sabia que o Criador não habitaria ali, né, naquela casa que ele edificou. Então ele vai e edifica, mas estando ciente de que o Criador não habitaria ali, não faria morada ali, né? E como eu tinha já antecipado, né? Além dele fazer aliança com o Egito, né? Como eu já falei, ele fez aliança com outras nações. Mas vemos em Cantares, né, que ele tinha uma escolhida, né? Aquela poesia, vamos dizer assim, de Cantares é em homenagem, né, a essa única que ele realmente amava, como temos aprendido, né, que a Bíblia coloca apenas como Sulamita, né? A Bíblia coloca apenas como Sulamita, não menciona o nome. Contudo, é muito provável, veja bem, eu estou enfatizando, não tem nada de concreto, né? Mas, durante a velhice de Davi, ele precisava de alguém que o aquecesse. E nenhuma de suas mulheres, nem mesmo Betseba, né, conseguia satisfazer aquela necessidade de Davi, vamos dizer assim, né, na sua velhice. Então, né, foi trazida uma jovem para estar com Davi durante a velhice dele. E a Bíblia afirma que Davi não conheceu, né, não consumou nada com essa jovem, vamos dizer assim, né? Ela apenas ficou como tipo ajudadora, né, durante a velhice dele. E na verdade, Salomão só mandou matar o meio-irmão Adonias depois que Adonias tentou casar-se com essa jovem, né? É claro que essa jovem, estando, né, como concubina de Davi, se Adonias se casasse com ela, teria direito ao trono. Mas, né, acreditamos aí, né, por se tratar também de uma, na verdade, sunamita, né, mas de acordo com a tradição, né, do povo da época lá, era comum essa troca, né, de letra, da letra N de sunamita para a letra L de sulamita, né? Então, apesar de não ter uma evidência concreta, né, é muito provável que essa jovem, né, que auxiliou Davi na sua velhice, seja a mesma que cativou o coração de Salomão. E no momento era isso que eu gostaria, né, de estar compartilhando. Assim, de certo modo,
parece que fugiu um pouco aí, né, desse contexto de interferência, mas a gente vê a interferência em relação a Samuel como juiz, né, como último juiz durante todos os dias aí da vida dele, né, como juiz. A gente vê a interferência do Criador. A gente vê a não interferência do Criador em relação a Saul, né, por ter sido desobediente, né? A gente vê, de certo modo, aí o Criador interferindo através do rei Davi também, né? E aqui com Salomão a gente vê interferência tanto delta para cima quanto delta para baixo, porque Salomão pediu sabedoria, delta para cima, e o Criador concedeu sabedoria, mas também concedeu riqueza, delta para baixo, né? Então, em relação a Salomão aí a gente vê que houve interferência nos dois sentidos, tanto delta para cima quanto delta para baixo, formando o hexagrama. Então, era isso que eu gostaria de estar deixando, né? Tá compartilhando hoje. E nos vemos numa próxima live. Abraço a todos. Shalom.